Jesus. Amém. Amém, irmãos. Bom, nós já passamos por dois temas. Um tema foi um tema bem generalizado. Quando nós observamos, à luz da palavra de Deus, a importância de nós estudarmos teologia. E o que é teologia, senão o estudo sobre Deus? Só que esse estudo sobre Deus, de uma forma generalizada, mas de uma forma organizada, pode ser estudado através do que nós chamamos de teologia sistemática, que é sistematizar, que é organizar através de temas as verdades bíblicas que a Bíblia nos revela. Então, dentro dessas disciplinas que a teologia sistemática ela aborda, existem várias, como a bibliologia, que nós já passamos, que é o estudo da Bíblia Sagrada, do livro sagrado das Escrituras, e nós passamos aqui por 2 quartas-feiras, olhando, dando uma rápida passagem sobre a doutrina das Escrituras. Nós temos, e hoje começaremos, a teologia própria de Deus, ou seja, o estudo direcionado a olharmos para quem é Deus o Pai, porque é claro que nós cremos na doutrina da Trindade, ou triunidade, como prefiram, que é um único Deus que se manifesta em 3 pessoas distintas, que coexistem em plena harmonia, que gozam dos mesmos atributos, do mesmo poder e da mesma glória. Essas 3 pessoas que juntas formam um Deus é a doutrina da triunidade, que veremos um pouquinho mais para frente. Hoje nós vamos atentar única e tão somente para a teologia própria de Deus, Deus o Pai. Então, o que nós podemos saber de Deus é aquilo que Ele revela na sua palavra. E a primeira pergunta que a gente poderia hoje se propor a tentar responder, e quando eu digo tentar responder, é porque a gente só vai conseguir responder aquilo que Deus revelou. E o que foge disso é plena especulação. Então nós não queremos ficar aqui especulando, mas queremos ver o que a Bíblia revela acerca de Deus. Mas diante dessa pergunta, quem é Deus? Nós poderíamos pegar uma primeira frase. É uma frase de um dos teólogos do passado, um dos antigos ditos também, um dos pais da igreja, conhecido pelo nome de Agostinho. Alguns o chamam de Santo Agostinho, outros o conhecem pela localidade de onde ele era, Agostinho de Hipona. O que Agostinho, esse grande teólogo, disse? Disse uma certa vez, através dessa declaração, que nenhum homem diz que Deus não existe, a não ser aquele que tem interesse em que ele não exista. Vou repetir as palavras de Agostinho. Ele disse que ninguém por aí fica dizendo, Deus não existe. Ninguém se levanta para negar a existência de Deus, a não ser que ele tenha um interesse próprio de que de fato Deus não exista. Então, em cima disso, declarar a existência ou não de Deus é ponto pacífico que divide os homens em 2 categorias. Em uma categoria que a Bíblia chama de tolos, nécios, e outro na categoria dos sábios. Quando Agostinho diz que ninguém diz que Deus não existe, a não ser que não tenha um interesse próprio, ele coloca o fato de que o ateísmo, que é a negação de Deus, ele tem muito mais base na ética do que na intelectualidade. O ateísmo está mais relacionado não na intelectualidade, porque hoje existe um movimento ateísta que une intelectuais, porque hoje eles querem dizer que os intelectuais, na realidade, não se curvam a um Deus. Porque Deus, na realidade, alguns dos intelectuais dizem que Deus é um delírio. Outro, no passado, o grande precursor do comunismo, Marx, dizia que Deus é o ópio da humanidade, ou seja, a droga.
aquilo que entorpece a humanidade. As pessoas buscam e recorrem a Deus quando não encontram respostas para as perguntas óbvias dessa vida. Então existe um movimento de intelectuais que querem se mostrar intelectuais, negando a existência de Deus. Mas, no entanto, Agostinho, na sua declaração de que nenhum homem diz que Deus não existe, a não ser aquele que tem interesse em que ele não exista, ele está relacionando o ateísmo a mais uma situação de moralidade, de ética e de integridade, do que de se Deus não existe, tudo é permitido. Então, ao negarmos a existência de Deus, nós estamos então sabendo que, se Deus não existe, tudo é o quê? Permitido. O que a Bíblia diz sobre o ateísmo? Sobre negar Deus? O que a Bíblia diz sobre esse posicionamento de dizer e afirmar que Deus não existe? O Salmo 53, que é uma cópia do Salmo 14, diz o seguinte: disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido e cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Mas o que Deus encontrou? Que desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não, nem sequer um. Então, o que a Bíblia diz sobre os ateus? Deus está afirmando que dizer que Deus não existe, isso é uma característica daquele que é nécio, que é louco, que é tolo. E por que diz Deus não existe? Porque, na realidade, o que motiva a negar a existência de Deus é poder viver uma vida em corrupção, viver uma vida corrupta, desviando-se dos caminhos e das verdades de Deus. Se não há Deus, não terá cobrança. Se não há Deus, não existe pecado. Se Deus não existe, não existe o certo e o errado. Então a Bíblia trata sobre o ateísmo, chamando de loucura. Até mesmo Paulo, no Novo Testamento, em Romanos 1, a partir do versículo 18, apresenta algo semelhante. Paulo diz assim em Romanos 1, a partir do versículo 18: porque do céu se manifesta a ira de Deus, e a ira de Deus é manifestada sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, veja, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Está vendo? Os intelectuais, na realidade, para Deus, são loucos. Esses intelectuais que se mobilizam para tentar levar os homens a um movimento que negue a existência de Deus, para Deus são loucos. Porque mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Ah, irmãos, Deus existe, Deus é real, e negar a existência de Deus é loucura. Nos coloca num grupo classificado por Deus de tolos, de nécios.
A crença na existência de Deus é de uma natureza praticamente universal. A percepção da existência de Deus está arraigada, aprofundada em várias nações e até em tribos menos civilizadas da terra. Várias vezes eu já lhe citei um livro que eu aconselharia você a adquirir, O Fator Melquisedeque. Nesse livro, O Fator Melquisedeque, a gente encontra os resquícios da existência de Deus, da percepção da existência de Deus, em várias civilizações do passado e nos povos mais remotos. Por que existe essa percepção da existência de Deus? Existem alguns argumentos relativos à existência de Deus e que a gente poderia citar, entre um deles, o argumento ontológico. Ai, que nome difícil, pastor. O que é o argumento ontológico? O argumento ontológico vem do pressuposto de que todos nós, seres racionais, dotados de intelectualidade, dotados de racionalidade, de sentimentos e de emoções, nós conseguimos conceber em nossas mentes, em nossos corações, por exemplo, a existência de Deus. Você consegue imaginar na sua mente, na sua consciência e no seu coração que possa existir um ser superior a todos nós? Você consegue conceber? O homem, na sua racionalidade, consegue pressupor. A gente consegue imaginar porque a gente olha para aqui, olha para as coisas visíveis. Entre as coisas existentes, entre os animais, vocês acreditam que existem animais que são superiores a outros? Um exemplo: quem é mais superior, uma barata ou um cachorro? O que você imagina? Quem é superior, uma barata ou um cachorro? Um cachorro. Até porque quantos de vocês criam cachorros aqui? Isso. E quantos criam baratas? Não, ninguém cria barata na sua racionalidade. Então a gente consegue imaginar que o cachorro é superior a uma barata. Mas se eu começar a dizer quem é superior, um cachorro ou o ser humano? Quem é superior? O ser humano. É difícil a gente conceber isso? Não. Agora, se eu perguntasse para vocês, a gente consegue conceber e imaginar que possa de fato existir um ser superior a nós? Você consegue imaginar isso? Você consegue, na sua consciência, construir um ser que seja mais perfeito e superior a nós? Então, o argumento ontológico é baseado nisso, é filosofia pura. Se eu consigo, na minha racionalidade, na minha intelectualidade, conceber que pode existir um ser superior, é porque ele pode de fato existir. Então, se existe a possibilidade de que exista um ser superior a nós, de fato, acabou. Ele pode existir. E se pode existir, já há a possibilidade da existência de Deus. É um argumento filosófico, o argumento ontológico. Mas tem um argumento mais profundo do que esse. Porque o outro está baseado, o argumento ontológico, em percepções, em imaginações. Mas existe um outro argumento acerca da existência de Deus, que é o argumento cosmológico. O que é o argumento cosmológico? Existe uma verdade absoluta, e isso aqui vem de ciência, de que tudo que existe tem uma causa. Tudo que existe hoje tem uma causa, uma razão de existir, mas muito mais ainda, algo que deu causa a essa existência. Nas minhas mãos eu tenho um microfone. Esse microfone existe, não existe? Está aqui, vocês estão vendo. Agora, se ele existe é porque teve uma causa. E o que a gente chama de causa? O fato de que alguém um dia projetou esse microfone. O fato de que um dia alguém fabricou esse microfone. Esse microfone tem peças metálicas, tem peças plásticas, tem componentes eletrônicos, e ele de fato existe.
existe porque tem uma causa. Mas tem coisas mais simples, como esse púlpito, por exemplo, de acrílico. Esse púlpito existe, não existe? Está aqui, eu toco nele. E se ele existe é porque ele teve uma causa. Ou seja, alguém o projetou. E eu me lembro até hoje, quando eu fui ali no bairro da Pedreira, pertinho ali daquela usina termoelétrica de Piratininga, e quando eu fui lá para pessoalmente ver com o rapaz que projetava essas peças acrílicas, e ele me mostrou os modelos. Aí foi quando ele falou: como que é o logo da igreja que vocês querem colocar? Enviei para ele o logo, que foi aqui jateado, está vendo? Foi cortado, foi polido, foram coladas as peças, e nós temos esse púlpito aqui. Ele teve uma causa, ele existe, mas tem uma causa, alguém o fez. Então o argumento cosmológico se baseia exatamente nisso. O universo existe. Os planetas existem, o ser humano existe, os animais existem, as coisas visíveis e até invisíveis existem, o ar existe, embora não o vejamos. Se todas essas coisas existem, é porque existe uma causa, não é por acaso. Então é o que a gente diz da teoria do relojoeiro. O que é a teoria do relojoeiro? Se você fosse caminhando pela rua e encontrasse um relógio, você poderia até não saber de quem se trata, de quem pertence esse relógio. Você poderia dizer e falar: alguém perdeu. Você poderia não saber quem era o dono, mas uma coisa você tinha certeza, é que alguém fabricou aquele relógio. Não era uma ilusão da sua mente. O relógio foi feito, foi fabricado. Então, o argumento cosmológico diz que se tudo aquilo que existe tem uma razão de existir, isso deve ter um ponto de origem em Deus. Assim sendo, deve haver um agente único que equilibra e harmoniza em si todas as coisas. Então, esse mundo não apareceu por acaso. Você não está aqui por acaso. Você não é processo de uma evolução. Você não tem no seu ancestral mais distante uma ameba. Esse mundo não nasceu de uma explosão, mas esse mundo teve uma causa. Alguém que o fez, o relojoeiro que fabricou. Então há um terceiro argumento, não só o ontológico, que é filosófico, já que eu consigo conceber que Deus possa existir, de fato, há a possibilidade de que ele exista. Mas há o argumento cosmológico que diz que se tudo que existe tem uma causa, alguém fez e trouxe à existência, por que que eu duvido de que se esse mundo existe, alguém também o trouxe à existência? Esse é o argumento cosmológico. Aí vem o argumento teleológico. O que é o argumento teleológico? A palavra telos significa fim. Então, o argumento teleológico, ele engloba o fato de que se tudo que existe, existe porque tem um fim, uma finalidade. Nada existe sem fim ou sem finalidade. Então, perceba, o sol tem uma finalidade, a lua tem uma finalidade, o seu corpo humano, tudo tem uma finalidade. As suas narinas têm uma finalidade, a sua boca tem uma finalidade, os seus olhos têm uma finalidade, os seus cílios têm uma finalidade, a sua sobrancelha tem uma finalidade. Tudo tem uma finalidade, a sua língua tem uma finalidade, o seu aparelho digestivo tem uma finalidade, as suas mãos têm uma finalidade, porque tudo que existe, existe porque tem uma finalidade, um fim. Então, diante disso, irmãos, é impossível que nós pudéssemos existir
sem que não houvesse uma mente superior que houvesse projetado, planejado e organizado toda essa finalidade. Irmãos, e essa mente tem um nome: Deus. Deus. Você pode, quem sabe, tentar imaginar outras respostas. Muitos chamam de o grande arquiteto do universo, outros chamam de o grande governador, outros chamam do Big Bang, não importa. O que importa é que existiu uma origem e alguém que deu origem a todas essas coisas e que criou e formou com uma finalidade. Diante disso, a gente vai olhar para a palavra de Deus para percebermos a existência de Deus nessa palavra. Mas isso nós veremos a partir da próxima quarta-feira. Hoje nós vamos parar somente com essas suposições.